Sempre gostamos de imaginar o que poderia ter acontecido se a história como a conhecemos tivesse mudado em algum ponto. O que teria acontecido se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? Como seria o mundo hoje se o Império Romano não tivesse desmoronado? E o que aconteceria se a antiga colônia portuguesa nas Américas, ao invés de um único país, tivesse dado origem a vários? Agora, imagine que uma dessas nações fosse fruto da luta dos escravos negros por sua libertação, e que elas tivessem conseguido não só sua independência, mas se tornado uma das nações mais tecnologicamente avançadas do mundo. Imagine ainda que o nascimento e ascensão dessa nação fosse testemunhado por uma criatura imortal, a origem dos mitos de vampiros, e que ela fosse não só testemunha, mas uma protagonista secreta da história dessa nação, agindo nas sombras como seu agente secreto. Imaginaram? Pois essa é a realidade tão próxima e tão diferente de nossa que é contada nesse maravilhoso livro do Gerson Lodge Ribeiro, publicado pela editora Draco. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor, crítico literário e apaixonado por livros. Venham comigo conhecer as incríveis aventuras do Vampiro de Palmares. Esse livro foi um verdadeiro achado para mim. Ninguém me recomendou, eu não conhecia o autor, eu achei ele um dia fuçando as prateleiras da Livraria Cultura, e logo me chamou a atenção o título e o design da capa. Para mim, ele é um exemplar magnífico do potencial da fantasia brasileira, e também é um dos melhores romances de vampiros que eu já vi. Para mim, dá de 10-0 no Drácula de Bram Stoker. No entanto, diferente do livro do Bram Stoker, ele aborda o tema do vampirismo de um ponto de vista científico. Ou seja, aqui os vampiros não são criaturas sobrenaturais ou místicas, e sim uma espécie natural que evolui em paralelo com a humanidade e se especializou em ser sua predadora natural. Eles são os Filhos da Noite, ou como eles mesmos se chamam, o povo verdadeiro. Criaturas imortais, noturnas, com garras e presas e uma grande sede por sangue humano. O autor, o Gerson Lodge Ribeiro, mostra sua grande competência como criador de universos paralelos já nas primeiras páginas do livro, quando ele apresenta os Filhos da Noite e de forma sucinta e bem detalhada, ele apresenta uma história, uma mitologia e uma cultura para eles. Essa cultura e história mistura de forma extremamente orgânica tanto relatos bíblicos quanto informações científicas. Tanto a noção de um Deus criador que castiga suas criaturas por sua desobediência, quanto as informações que hoje temos sobre a Era do Gelo. O personagem principal do livro é o Dentes Compridos, um jovem filho da noite que nasce numa tribo de vampiros na região do Peru, durante a época do Império Inca, várias décadas antes da chegada dos europeus. Quando ele ainda era um adolescente, a existência dos vampiros foi descoberta pelos Incas, que empreendem contra eles uma guerra de extermínio que dura vários anos. Ao final dela, Dentes Compridos é o único da sua tribo que consegue sobreviver. Ele atravessa a Cordilheira dos Andes e vaga pela América do Sul durante séculos, bebendo do sangue dos indígenas e alimentando as lendas sobre criaturas noturnas. Séculos depois, já na região do atual Brasil, ele é capturado pelos guerreiros do Quilombo dos Palmares, liderados pelo Zumbi e seu irmão Andalactuxi. Só que ao invés de matá-lo, os palmarinos fazem uma aliança com Dentes Compridos. Eles o esconderiam e o manteriam seguro desde que ele agisse como seu agente secreto, matando e eliminando os inimigos do Quilombo. E é aqui que o relato do livro entra naquele ponto de bifurcação que altera a realidade como a conhecemos. Na época em que se passa a narração, o Nordeste brasileiro estava sob o domínio holandês, que invadia a região para se apossar das regiões produtoras de açúcar. Por muitos anos, o Brasil holandês foi governado pelo príncipe Maurício de Nassau, um estadista e homem das ciências que conseguiu manter o domínio holandês graças à sua habilidade política. No entanto, por divergências com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ele acaba pedindo demissão do cargo e volta para a Europa. Alguns anos depois, os portugueses lançam uma ofensiva e conseguem expulsar os holandeses de vez do território brasileiro. No entanto, o autor aqui imagina o que poderia ter acontecido se o príncipe Maurício de Nassau tivesse concordado em voltar para o Brasil e estabelecer uma aliança militar com o Quilombo dos Palmares, fornecendo a eles armamentos e a tecnologia para produzir pólvora, para juntos lutarem contra o inimigo comum.
Graças a essa aliança entre holandeses e palmarinos e a presença do agente secreto Dentes Compridos, o resultado é que 2 séculos depois, existem não um, mas 3 Brasis, ou 3 países oriundos da colonização portuguesa. O Brasil, continuidade direta da colônia portuguesa, que abarca as regiões do Sul e Sudeste. O Brasil holandês, que é uma pequena faixa de terra entre Recife e Olinda. E a nação de Palmares, que abarca a maior parte do Nordeste brasileiro. No livro, para mim não ficou claro quem ficou com a região da Amazônia. Então, nesse universo alternativo, Palmares se torna não só a primeira república independente latino-americana, mas também a primeira república negra do mundo. E, por conta da sua rivalidade e guerras constantes com o Brasil português, ela se torna uma nação tecnologicamente avançada, uma potência mundial que altera o equilíbrio de forças tal como a conhecemos. Lembraram de um certo filme de super-herói recente? É isso mesmo que vocês estão pensando. O autor imagina que o Wakanda existe e fica aqui no Brasil, resultado do Quilombo de Palmares. Os tambores dos negros de Palmares, tambores do povo de Zumbi. Os tambores dos negros de Palmares, tambores do povo de Zumbi. A estrutura do livro consiste em diversos capítulos que abarca várias épocas diferentes da história de Dentes Compridos e da história palmarina. Ele vai desde a época do Império Inca, antes da chegada dos europeus, e termina na Inglaterra vitoriana. Em todos esses capítulos está a presença de Dentes Compridos, atuando como agente da República Palmarina. E é essa estrutura geral que ajuda a acentuar a diferença entre ele e seus aliados humanos, pois ele é o único personagem constante em todo o livro. Todos os outros personagens aparecem em 1 ou 2 capítulos, e logo em seguida o livro dá um salto de décadas, quando esses personagens que foram estabelecidos no capítulo anterior já estão mortos. Confesso que essa técnica me frustrou na primeira leitura, porque personagens muito interessantes apareciam apenas em uns poucos capítulos e depois desapareciam, e somos apresentados a novos. Mas depois eu compreendi a intenção do autor ao escolher essa técnica narrativa, pois isso ajuda a acentuar o peso que é para o Dentes Compridos a imortalidade. O fato dele ser o único da sua espécie e não poder estabelecer ligações afetivas com ninguém mais, porque todos os outros personagens com quem ele se relaciona têm vidas efêmeras, morrem num período de tempo que para ele é muito breve. E os vários momentos históricos que são retratados nesse livro, para mim, foram feitos de forma espetacular. O autor consegue ambientar as diferentes épocas da narrativa de forma muito competente e de uma forma muito verossímil, utilizando termos, expressões, formas de se expressar que não sei se é 100% historicamente exato, mas que é suficiente para nos fazer acreditar que estamos lendo um relato antigo, com personagens que agiam e pensavam exatamente daquela forma. Em suas aventuras, Dentes Compridos encontra diversos personagens, reais ou fictícios, que pertencem à história. Entre eles, um ancestral do famoso caçador de vampiros Van Helsing, o filho do espadachim Cyrano de Bergerac, que até ler o livro eu achava que era um personagem de ficção, mas depois eu descobri que não, ele existiu de verdade. Ele encontra uma princesa guerreira africana, a Male Male, os líderes do Quilombo de Palmares, Gangazumba, Zumbi dos Palmares, Andalactuche, encontra os líderes da independência norte-americana, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, a Chica da Silva e o contratador João Fernandes, culminando na Inglaterra vitoriana, onde ele tem um encontro com nada mais nada menos que Jack, o Estripador. Uma coisa muito legal do livro é esse apêndice aqui, não sei se vocês conseguem ver, História que não aprendemos na escola, em que ele estabelece toda uma cronologia alternativa a partir dessas alterações que ele faz na história real. Então, através dessa cronologia, vemos toda a evolução e desenvolvimento da República Palmarina e em como a sua existência, ou seja, uma república negra independente, ainda na América colonial, altera toda a história que conhecemos até que se chega na época contemporânea e o mundo está totalmente alterado, não é o mundo que conhecemos. Como, por exemplo, a data da teoria da evolução, o equilíbrio entre as potências mundiais, quem lutou contra quem na Primeira Guerra Mundial. Então, o autor consegue estabelecer um universo extremamente coerente
crível e que a gente fica querendo mergulhar mais nele, saber mais sobre ele, saber mais detalhes. E ele não nos dá informações de uma maneira desnecessária ou fica enchendo a narrativa com informações históricas. Não. Todas as informações que ele nos passa são exatamente o que ele precisa para fazer a narrativa avançar. E aí cabe a nós, a nossa imaginação, ficar imaginando como se dá a relação, a dinâmica, o equilíbrio político. E eu, como historiador e cara que adora histórias, fantasias, ficção, histórias alternativas, fiquei me imaginando várias cenas, né? Por exemplo, em um dos capítulos do livro, ele sugere uma guerra civil em Palmares entre a elite, que em sua maioria cristã católica, e imigrantes recentes, que em sua maioria eram de religião do candomblé, as religiões tradicionais africanas. Aí eu ficava imaginando como se deu essa guerra civil, qual foi a dinâmica, e depois ele fala sucintamente como se chegou ao fim dessa guerra, né? Mas aí dá para nós a possibilidade de ficar imaginando. Para aqueles que falam que a literatura fantástica brasileira é muito pobre em relação à literatura estrangeira, esse livro aqui é um belo de um cala-boca. Porque eu acho que ele foi extremamente competente, é um excelente escritor, a narrativa é envolvente, a mitologia que ele estabelece é bem intrigante, que dá base para ficar se imaginando todo um universo com várias histórias. Então isso aqui é um exemplo do potencial inexplorado que ainda temos, se bons escritores forem beber nas fontes da nossa cultura, do nosso folclore e da nossa história. E se depois de ler você quiser saber mais sobre esse mundo, o autor escreveu um conto nessa coletânea aqui, Solar Punk, que fala sobre temática de tecnologias alternativas verdes, e ele coloca da continuidade à história de Dentes Compridos. E ele imagina um futuro próximo, onde a rivalidade entre o Brasil português e Palmares leva o nosso vampiro a uma aventura entre as luas de Júpiter. E eu não estou vendendo esse livro aqui, eu só tenho esse exemplar, faz parte da minha coleção particular e eu não vou me livrar dele. Mas eu acho que ainda está disponível por e-book, acho que a edição impressa está esgotada. Mas se houver uma grande procura por ele, quem sabe a editora publica uma nova tiragem. Ou melhor ainda, quem sabe o autor não nos traga mais aventuras do Vampiro de Palmares. E essa foi a nossa resenha de hoje, gostaram? Se gostaram, já sabe, né? Dê um like aí, se inscreva se não estiver inscrito, comente, ajude a divulgar nosso trabalho e até a próxima!